Alô, não estava fácil. Bom dia. Como estás tu Bom hoje? dia, Tudo tudo bem? bem? Tudo Às bem. vezes é meio complicado entrar, É, não sei porquê, ele às vezes demora um pouco, fica aqui um não bocadinho sei também o que difícil. acontece. Mas enfim, estás perdoada e por eu Que te bom, perdoar, por eu te perdoar, vou começar aqui com o tema de hoje, que é precisamente o perdão e o arrependimento. Vamos aqui trazer algumas noções, não é? Porque é muito mais fácil falar do que conseguir, não é? sim, Porque muitas vezes nós até achamos que passou-se algo na nossa vida e que envolveu alguém e chegamos ali a um ponto que até pensamos, eu já perdoei. Está mesmo perdoado ou não? Porque uma coisa às vezes é o tempo passar e nós não termos tanto uma ideia de dor em relação ao que aconteceu lá atrás. Mas fica aqui a questão de, e então, há ressentimento ainda ou não? Como é que se pode saber? Como é que se limpam estes processos? Porque processos de dor são processos de carga emocional que ficam em nós, são processos também que acarretam uma série de pensamentos, de raciocínios que ficam em nós e isso fica aqui estruturado a fazer sempre uma rede muito pesada que às vezes prende-nos os pés na nossa vida e ficamos com alguma dificuldade em andar para a frente. Andreia, vamos pegar nisto, seguimos para a nossa vamos lá. próxima meia hora, vamos embora. Então, por favor, eu passo-te a palavra e podes começar então a dar aqui algo, as tuas contribuições sobre o perdão e o arrependimento. Bom, para começar, o perdão e o arrependimento. O perdão e o arrependimento é o início do nosso tratamento, Uhum. que se chama humanometria, tá? Precisa-se haver o perdão e o arrependimento para que seja liberada essa carga, porque pensa numa vasilha cheia de pedra, de cascalho, de um punhado de coisas, tá? Ela precisa ser limpa para ser colocado umas frutas muito bonitas ali. Que no caso, essas frutas são o amor, tá? Então, o que é esse perdão e esse arrependimento dentro do nosso tratamento, que é a primeira técnica, que é a humanometria? É a limpeza, é a conscientização do perdão e do arrependimento. É a liberação dessa carga que a gente fica apegado, tá? E ela fica ali travando a nossa vida e nos dando possibilidades para que energias externas se agarrem àquilo. E o negócio é muito inconsciente. Às vezes, isso dói tanto em você que você simplesmente não lembra. E nem dá Ou peso. é, ou você nem sabe, porque está lá atrás. Você pode ser uma criança tão pequenininha que você não lembra
Você só ficou registrado aquilo na sua memória. Então, quando acontece algo parecido, fazer, opa, peraí, aqui eu não vou avançar. Por quê? Porque você está remetendo aquele passado, sem saber. Você está tendo um mecanismo de defesa sem saber o que aconteceu. Você é apenas um bebê. Entendeu? Então, esta humanometria, a gente vai na causa principal daquilo ali. E vai dando consciência de tudo o que acontece para que seja limpo. E após isso, como se limpou essa vasilha de pedras e cascalhos para colocar as frutas, a gente vem e coloca a fruta na mesma proporção que você está disposto a perdoar e se arrepender. Quer dizer, está disposto a abrir mão. Isso não é uma coisa para que você perca a consciência. Não é nada extraordinário que vai te acontecer, que você vai perder a consciência, que vai acontecer algo com você ali. Não. É apenas um alívio. É uma condução onde você permite a gente fazer o desenvolvimento da técnica. Então, é muito gostoso tudo isso, porque o perdão não é esquecer totalmente. É a mesma coisa de você machucar. E o seu machucadinho infeccionar. É aquela limpeza do perdão e o arrependimento, aquela limpeza, porque a gente faz esse movimento de limpeza, tá? Para depois colocar o remedinho, para fazer a sutura. Fica a cicatriz? Fica a cicatriz. Só que você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu aprendi com isso. Quando você aprende, o que é? Você confia e você aceita no seu processo. Raquel. Sabes que agora quando estavas a falar, tu lembraste-me do meu primeiro tratamento com uma manometria. E eu fui muito experimentar. Fui muito, ok, vamos ver o que é isto, como é que isto. O que é que se passa aqui? Eu fui muito numa de ir curiosa mesmo. E eu lembro-me que ali nas primeiras eu ainda conseguia ver alguma coisa. Vinham-me memórias, não é? Vinha-me ali qualquer coisa que eu me recordava. Mas naquela que teve mais impacto em mim foi naquela em que eu não via absolutamente nada. Eu não via zero. Só que deu-me uma vontade de chorar, porque eu chorava absoluto. E eu chorava e eu não sabia porquê. E isto é daqueles movimentos que nós temos que perceber em termos do nosso inconsciente. Às vezes há material que nós ainda não estamos preparados para ver e por isso não conseguimos ver. Além disso, a humanometria, neste caso, não abrange só coisas desta vida, pode ir para mais além. E antes que portanto, as pessoas também fiquem se calhar um bocadinho saturadas da questão de estão a falar sobre uma técnica, há aqui se calhar um processo de consciência que eu gostava de trazer também sobre o perdão e o arrependimento. Porque, como eu disse há pouco, isto é muito fácil falar e muito complicado de fazer. E eu lembro-me de várias situações, inclusive na minha vida, que para mim perdoar não era fácil. Havia coisas que não eram fáceis de digerir e ficavam. E uma das coisas que mais me ajudou, portanto, não só pelo aumento do processo de consciência e de me ir trabalhando, mas muito também pelo facto de eu considerar que há aqui algumas etapas e que está um bocado também inserido no trabalho que nós fazemos. Quando nós temos a noção que a situação que nós atraímos foi devido
nossa frequência vibratória, ao nosso emocional, isso é meia volta dada para o processo. Porque nós muitas vezes, nas nossas dificuldades em perdoar, eu não merecia isto, como é que o outro me fez isto, como é que eu fiquei nesta situação. E isto é um movimento muito fácil em que entramos e que nos julgamos de vítimas. E quando nós começamos aqui a perceber que essa situação que veio é um reflexo do que está dentro de nós, é muito mais fácil nós começarmos a encarar a vida como estando mais no nosso poder de gerir a vida. Vamos colocar assim, no poder de gerir a vida. Quando, por exemplo, eu percebo que eu atraí determinada situação porque eu estava em determinado estado emocional, eu começo a perceber que afinal o outro não é tão culpado como eu achava que era, não é? Porque começa logo aqui. O outro acaba por ser apenas uma ferramenta, um espelho, não é? Que diz assim, olha, está aqui isto para resolver, vamos lá ter atenção a isto. Depois, quando nós percebemos que ele é apenas um espelho, nós também abrimos aí a porta para o arrependimento. Arrependimento por tanto julgamento, arrependimento por nós, na altura em que julgámos, não tínhamos a capacidade que temos hoje de entender o processo e assim se pode usar o arrependimento. E há aqui um terceiro aspecto que eu gostaria de partilhar, que foi algo que eu fui conseguindo nos meus processos de perdão, que é como se fosse a chave de ouro, em termos daquilo que nos é consciente e do que nós conseguimos pensar, que é reconhecer a força do outro. Porque muitas vezes nestes processos nós achamos que o outro é mau caráter, o outro é assim, enfim, conseguimos identificar uma série de coisas. E quando nós conseguimos identificar a força do outro, isso permite-nos ganhar também respeito pelo outro. E quando olhamos aqui para a questão do respeito, seguida deste processo de perdão e de arrependimento, nós começamos a abrir uma portinha para aquilo que se chama o amor. Nós ainda estamos um bocadinho longe daquela ideia de nos amarmos realmente todos uns aos outros, porque não é fácil, ainda não estamos nesse patamar. Mas quando eu começo a respeitar o outro, eu começo a abrir a porta para o amor ao outro, para aquilo que nós costumamos dizer, que é a história que Cristo ensinou, que é o amor ao próximo. E aqui é importante trazer aqui também esta questão, não só de um ponto de vista espiritual, mas também de um ponto de vista psíquico, porque isto pode ajudar as pessoas, porque nós sabemos, há pessoas que às vezes têm muito medo de ir mexer, principalmente com coisas do inconsciente, que elas não sabem, não controlam. Nossa. Dá medo. O que vai acontecer? Exatamente. E aqui é realmente também dar alguma informação para que a pessoa de forma consciente possa então fazer este trabalho e esta ponderação naquilo que é isso de perdoar uma situação que lhe fizeram, não é? Andreia, passo a palavra. Bom, as pessoas têm sim essa resistência, ainda mais falando que é uma técnica espiritual, que não sei o que vai acontecer, eu vou perder a consciência. Não, não vai. Você só vai até onde você tem condições para ir. Você não perde a consciência em lugar nenhum. Talvez você possa sim imaginar, tá? Vamos pegar assim, uma imaginação de uma cena, de um lugar onde que eu tive, de alguma coisa, mas é muito sutil. Mas também, a maioria das pessoas, em vez de ter sensações ruins, tem sensações de alívio, de uma sensação de amor,
amor, de paz, de tranquilidade durante a técnica. Tem pessoas que não é que dormem, mas elas sentadas, elas vão. Elas nem lembram de nada. Então não existe nada demais nisso. Por quê? Porque não é aqui que nós estamos tratando, é do outro lado. Porque lá é muito mais fácil a gente ir para lá tratar as situações do que fazer aqui. E outra coisa, esse perdão e esse arrependimento dentro da técnica, ela tem o quê? O teu perdão para com aquela pessoa, o teu arrependimento para aquela pessoa é limpo. Para depois você colocar o teu amor no lugar que foi limpo. Este é um momento. Aí tem um momento que é muito mais pesado, que normalmente a gente nem percebe essa situação, porque a gente sempre fala do outro, que o outro fez, como que o outro fez isso comigo, como que tirando a responsabilidade sua perante a situação, se fazendo de vítima. Aí a gente está onde a gente se coloca, né? Aí vem, num segundo momento, o seu auto-perdão. O que você fez? Onde você se colocou? O seu auto-arrependimento, porque você também tem parceria, né, em tudo que aconteceu. Aí, depois que você limpou o seu auto-perdão e seu auto-arrependimento, tem uma coisa muito importante, que a maioria das pessoas acham que tem e que às vezes nem sabe o que é. O seu amor próprio. E o seu amor próprio? O que isso significa? Tem várias vertentes. Vale aí um tratamento. Porque não é tão fácil você olhar para você, olhar para as suas dores, amores e horrores e enfrentar e falar assim, eu não quero isso. Eu quero melhorar. Eu quero ficar leve. Eu quero ir além. Isso é um trabalho de formiguinha. Porque você passou uma eternidade trilhando um caminho. E a partir desse momento, desta consciência, você vê a bifurcação. E quando você muda isso dentro de você, ao teu redor, tudo se muda. Raquel. É muito isso que estás a dizer, a questão dos movimentos que acontecem na técnica, porque eu acho que é útil nós passarmos este tipo de informação para as pessoas não terem medo, não é? Porque lá está, estão sempre conscientes, ninguém fica ali a dormir, quer dizer, a não ser que elas queiram e relaxem de tal maneira que adormeçam, mas não é suposto, porque a técnica, como tu disseste, tem que estar sentado e é muito difícil adormecer sentado. E é muito curioso esta situação lá está, do perdão e do arrependimento, porque eu considero que se nós não formos por estes processos mais profundos do inconsciente, é-nos muito complicado irmos falar com a nossa cabeça. Porque nós tentamos perdoar, só que, como tu disseste, a questão do amor próprio é uma coisa que normalmente está sempre batida. E se há alguém que nos faz algo que nos prejudica, aquilo ainda nos fere muito mais, porque o nosso amor próprio já está ferido. E aquilo também é quase que normalmente sempre uma bufetada para nós ficarmos também espertas, para entendermos que afinal o nosso amor próprio está abatido. Porque há muitas situações em que se o nosso amor próprio estivesse no seu
devido lugar, conseguiria evitar muita coisa. E quando nós falamos de amor próprio aqui, eu acho que às vezes as pessoas só pensam que amor próprio é eu arranjar-me, é eu comprar muita roupa, é eu fazer isto. O amor próprio vai a camadas muito profundas. O amor próprio vai àquela camada de contactar com o seu coração e perceber o que é que o seu coração lhe diz. O que é que esse coração está a dizer. Porque quando nós não ouvimos a voz do coração, é muito fácil nós cairmos num vazio de falta de amor próprio. Porque quando nós não ouvimos o coração, estamos a ouvir outra pessoa. Deixamos a responsabilidade na mão do outro. E depois nós queixamos. Mas eu sinto-me completamente perdida. Eu sinto-me completamente desconectada. Parece que não tenho um sinal. Parece que não tenho uma direção. As orientações desapareceram. Eu não sei o que é que ando a fazer aqui. E esta falta de saber o que é que se anda a fazer aqui está muito conectada com esta questão de ouvir-se a si mesmo. Como é que vai aqui também olhando para a questão do amor próprio, percebendo mais uma vez quem é. Se andar sempre a julgar o outro, e estamos a falar aqui nesta questão daquelas coisas que acontecem, ficamos muito zangados com os outros, vai perder energia para olhar realmente é para si. Vai estar entretido com o outro. E enquanto não se voltar para si, como é que vai elaborar esse amor por si próprio? Porque nós só podemos amar realmente aquilo que nós conhecemos. Nós normalmente não amamos o desconhecido. Não é? Nunca ouvi ninguém dizer, por exemplo, apaixonei por aquela pessoa que eu tenho na minha cabeça e que eu nunca vi e que não existe. Pode ter uma idealização, sim, mas não é real. Agora, em relação a si, o que é que conhece a seu respeito? E o que desconhece? Porque tudo aquilo que vai desconhecendo é o que lhe permite criar um vazio que não consegue percorrer para se encontrar e para se amar. E aqui é fundamental esta questão do autoconhecimento. Quem sou eu? Onde é que eu tropeço? Sim. Não é? E às vezes, quantas vezes é que o orgulho nos cega e nós tropeçamos e nem damos por isso? Isto foi um problema qualquer, alguém fez, alguém... Não é nada comigo. Eu fui uma azarada, eu fui uma vítima, enfim. E até damos aqui este salto para entendermos como é que nos podemos empoderar e confiar em nós, porque isto é essencial. Enquanto nós não confiarmos em nós vamos estar sempre à mercê de alguém. Sempre. E se ficamos à mercê de alguém, mais fácil é ficarmos desapontados, magoados com esse alguém. Andreia, mais alguma coisa? Sim. É muito importante que todas as pessoas saibam que esta técnica, ela não tem cunho religioso. Ela não se apega a nenhuma religião. É uma espiritualidade. O que é espiritualidade? É respeitar todos e tudo. É não julgar essa religião, aquela outra. Não é isso. Não é. São todas. Então, não precisa falar, porque tem muitas pessoas que confundem espiritualidade com espiritismo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Espiritualidade é o abraçar a todos. Não é uma. Tá? Por vários aspectos do divino. Exatamente. Então, isso é muito importante que fique claro. Uhum. E essas situações, quando você não olha para você, o que
que acontece? Existe aquilo que a gente sempre fala, o todo tempo aqui, as repetições. Por quê? Porque você vibra naquilo ali, você tem aquela massa, você vibra naquilo ali, você vai atrair cada vez mais. E com isso a gente vai limpando essas camadas. Essa é a primeira camada que a gente faz durante o tratamento após a consulta. E outra coisa, este movimento, as pessoas têm que ter a responsabilidade que esse movimento é seu, interno, tanto perante qualquer pessoa que você possa lembrar durante a técnica, quanto principalmente o movimento de olhar para você, perdoar o outro e perdoar você, arrepender do que fez com o outro e arrepender do que você fez com você, amar o outro e ter o seu amor próprio. Este é um movimento que você, somente você, vai fazer por você. É isso, minha amiga. É um bocado a questão sempre de, se não formos nós próprios a olharmos por nós próprios, fica complicado. Por isso é que sempre em todo qualquer processo nós temos que assentar num ponto de eu quero realmente fazer isto por mim, porque é essencial nós olharmos para nós e vermos o que é que não está a correr bem, o que é que eu não quero mais, o que é que já me cansa, o que é mais do mesmo, porque é que isto não anda, porquê? E então são estes questionamentos que nos fazem levar realmente a procurar soluções, a procurar alternativas. E nós temos aqui, com a metodologia humanoterapeuta, uma alternativa. E por isso, quem quiser experimentar não tem que ter medo, até porque, é assim, eu acho que para bom senso, se fosse perigoso, nós não nos teríamos metido nisso, não é? Acho que faz sentido, não é? Desculpa. E é realmente procurar aqui também respostas que muitas vezes não estão na nossa mente consciente. Porque é também aqui uma fonte de informação que é para além daquilo que a nossa mente consciente consegue aprender. E é só isso. Andréia, não sei se quer dizer mais alguma coisa, eu creio que nós estamos no nosso tempo. Sim. Estamos no nosso tempo. Estamos no nosso tempo. E então, eu vou começar por me despedir. Despeço-me de todos que estão aqui, despeço-me de ti e até à próxima quarta-feira. Eu também me despeço de todos e de você também. E até quarta com o próximo tema. Ok. Beijinhos, beijinhos. Até a próxima semana. Beijinhos. Tchau. Tchau.